Então eu já tirei a nossa célula da incubadora, né? E vamos escolher aqui no software para fazer o procedimento para iniciar o experimento. Então eu venho aqui, vou fazer o setup e aí ele dá a opção aqui, né, esse software de vários experimentos. Então nesse caso nós vamos escolher um experimento de eletroquímica, né, com corrente acima de 30 microampere. Tá? Aí eu tenho que colocar aqui, escolher qual a técnica que eu vou utilizar. Então ele dá várias opções, ele dá a opção aqui mais geral, que é só seguir o circuito aberto, né? Eu posso utilizar um programinha externo para fazer a perturbação que a gente quer na célula. Aqui a gente tem esse leque de, são técnicas, né, DC com controle de potencial, então estão todas com potencial constante, né, onde eu controlo o potencial. Aqui eu tenho a gama de técnicas DC, mas com controle de corrente, então são técnicas galvanostáticas, né? Até a voltametria eu posso fazer, mas controlando a corrente. Tá? Aqui eu tenho a técnica já AC, né? Que é a de impedância com controle de potencial. Por exemplo, então essa que nós vamos escolher. Nós vamos escolher fazer uma impedância potenciostática. Aí quando eu abro essa janela, ele me dá a opção aqui de a gente aplicar um potencial. Tá? Nesse caso eu não vou querer aplicar, vou deixar 0 versus o open circuit, o potencial de circuito aberto. Então, ou seja, não tem nenhuma sobretensão, mas você pode fazer esse ensaio em várias regiões, né, de sobretensões diferentes. Então nós vamos varrer a frequência e ele pede aqui a amplitude da onda, né? Comumente a gente usa 10 mA, mas você pode fazer um estudo aí, utilizar 5 mA e ver qual seria a influência, utilizar 15 mA também, né? E ele dá aqui a frequência que você vai começar. Esse equipamento, ele permite você começar com uma frequência, alta frequência aqui, de 300 kHz, tá? Há um pouco de polêmica, tem potenciostático, não adianta você ter uma placa que atinge uma frequência maior, né? Sei lá, da ordem de 1 MHz, mas se você não tem um potenciostático que possa acompanhar essa frequência. Então, para esse ensaio, né, os ensaios que nós utilizamos aqui, 300 kHz é mais do que suficiente, né? A gente não usa, por exemplo, de elétrico, então essa frequência nos atende. E a frequência final, aí quanto menor, mais interessante, só que aí o tempo vai se estender muito. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou deixar na verdade ponto 1 e a gente interrompe depois o experimento um pouco antes, tá? Então ponto 1 mHz, né? Aqui, se você quiser um tempo de atraso antes de começar o experimento, você pode colocar também, né? Enfim, então vamos rodar o experimento, né? Ele pede para você conferir, né, a montagem da sua célula, né? Nesse caso nós estamos fazendo aqui em dummy-cell, né? E quando você mandar rodar, né, ele vai comunicar e já vai começar a plotar o gráfico. E ele tem várias opções de gráficos, né? Ó, só para vocês, não sei se dá para enxergar aqui, olha, ele dá o tempo aqui, ó, que vai durar esse experimento. 14 minutos. 14 minutos. 14 minutos. Né? Então, nós não vamos esperar todo esse tempo. Mas eu posso vir aqui, ó, o gráfico, eu posso mudar o gráfico, por exemplo, para plano complexo, tá? E a gente vai avaliando como o gráfico vai se comportando, tá? Eu posso colocar Z linhas e duas linhas se eu quiser, né?
né? Eu posso colocar ângulo de fase, tá? Então eu tenho a função aqui do ângulo de fase. Então vamos deixar aqui o plano, deixar no plano complexo mesmo, tá? Eu posso dar um zoom aqui também, ó, na baixa frequência, ver como ele está se comportando, tá? Veja que ele está fazendo a medida aqui, olha. Ele vai indicando e a gente pode ir acompanhando pelo o visor também do potenciostático, né? Se eu quiser voltar no gráfico, ok? Bom, depois de terminado o experimento, vou parar o experimento aqui, olha, tá? Aí a gente pode, eu posso ter um print preview do ensaio, né? Ele tem bastante recurso. Eu posso exportar a tabela, tá? Onde eu tenho, olha, tem o tempo, a frequência, inclusive a resistência. Então eu exporto direto para o Excel. Eu posso exportar todos os dados também, né? Posso salvar, ok? Então agora vem a outra parte. O experimento em si não é difícil, o mais difícil depois é interpretar.